Então, a gente vai falar, só recordando um pouquinho, ainda não estou compartilhando. Vamos compartilhar aqui. Ok. Então, só para a gente recordar um pouquinho, né? O que a professora deve ter falado a semana passada de produtos notáveis. Então, aqui, produtos notáveis. Se faltar alguma coisa, por favor, vocês me chamem a atenção, né? Então, por exemplo, você tem a soma A mais B ao quadrado. Deixa eu fechar isso aqui. Então, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Isso aí? Ela falou disso? Falou. Ok. Diferença de quadrados, o quadrado do primeiro, só muda o sinal do meio, né? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Confere? Tem um produto notável também que é muito usado, é o produto da soma pela diferença, ou da diferença pela soma, que isso daqui você pode fazer a distributiva, mas é muito prático quando você sabe de cor, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Confere? Confere, confere. Ok. Então, agora nós vamos falar sobre A mais B elevado a N, onde um N é um número real, um número inteiro, qualquer, e aí maior ou igual a 2, certo? Aqui entra o que a gente vai chamar de triângulo de Pascal. Deixa eu inserir uma página, um novo slide em branco aqui. Então, o triângulo de Pascal ele vai servir pelo seguinte. Não é o Pedro Pascal lá do Mandaloriano, não, hein? É o Pascal matemático antigo. O triângulo do Pascal ele é montado da seguinte maneira. O primeiro número é 1, e aí você começa a fazer um triângulo abrindo, sempre começando por 1. O segundo vai ser 2 e o terceiro 1, certo? Começa sempre com 1. Agora você vai somando, tá? Então, vou pegar esse aqui. Eu somo esse mais esse. 1 mais 2, 3. Aí eu somo esse mais esse. 2 mais 1, 3. E termina com 1. Vê se vocês entenderam. Vai formando um triângulo. Então, você começa sempre com 1 e termina sempre com 1. Começa com 1 e agora você vai somar. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E termina com 1. Quem é que não entendeu? Vamos fazer mais um. Repete 1. Para mim tá confuso. Ó, repete, começa sempre com 1 e termina com 1. Os números do meio são as somas dos números anteriores. Então, aqui, ó, a quinta linha. 1, 2, 3, 4, 5, quinta linha. 1 mais 4. 5. 4 mais 6. 10. 10. 6 mais 4. 10. E 4 mais 1. 5. Não tem mais soma. Eu vou terminar com 1. Vê se está claro agora. Certo. Vou fazer a sexta linha. Ainda não te expliquei o que é isso, né? Sexta linha. Começo com 1 e vou somar. 1 mais 5. 6. 5 mais 10. 15. 10 mais 10. 20. 10 mais 5. 15. E 5 mais 1. 6. Termino com 1. Sexta linha. Bom, o que são isso aqui? Eles são exatamente o coeficiente daquela, o que a gente chama de binômio. Esse aqui, ó, chamado de binômio
de Newton. Tá? Os coeficientes do binômio de Newton. Como assim? Olha para esse aqui, ó. Olha para esse. A mais B ao quadrado. Então, eu posso escrever assim, ó. Como 1 ao quadrado mais 2 A elevado a 1, B elevado a 1, mais 1... Ah, era vermelho, desculpa. 1B quadrado. Então, o que aconteceu? O coeficiente do A começou por 2, depois por 1 e depois sumiu. O coeficiente do B, B não tinha aqui, aqui ficou B1 e aqui B quadrado. E os coeficientes aqui, ó, 1, 2, 1. Olha aqui. 1, 2, 1. Para n igual a 2. Ah, então para n igual a 3, eu vou ter assim, ó. Ó. Então, vamos ver se todo mundo entende. A mais B ao cubo. Então, esses são os coeficientes. 1 vezes A ao cubo. Não tem B. Mais, segundo coeficiente. 3. Aí eu vou diminuir o A e aumentar o B. A ao quadrado vezes B elevado a 1. Mais, vamos trocar a cor aqui. 3, diminui o A e aumenta o B. A elevado a 1, B ao quadrado. Mais, agora o último. 1, diminui o A, B ao cubo. Vê se está claro. Vê se todo mundo entendeu. Então, ficou A ao cubo mais 3A ao quadrado B, mais 3AB ao quadrado, mais B ao cubo. Sim ou não? Vamos ver com A mais B a quarta. Então, 1 começa com 4, né? Que é o maior expoente, A a quarta. Mais 4 ao cubo B. Deixa eu tirar isso aqui daqui para cima. Mais 6 ao quadrado B quadrado. Mais 4. Opa. Diminui o A, B ao cubo. E aí, chega no máximo do B, B à quarta. Vê se tá claro. Agora entendi. Entendeu? Então, o triângulo de Pascal, voltando lá para o livro, né? O triângulo de Pascal, ele faz essas contas aqui, ó. Para N, combinação de N 0 a 0, combinação de 1, 0 a 0, de 1 a 1, de 2, 0 a 0, e assim por diante, vai dando os coeficientes, como está o exemplo aqui. Agora, quando o sinal é menos, começa sempre com o sinal positivo e vai alternando. Então, aqui é mais, menos, menos, tá? Então, vai alternando. Com isso, a gente pode falar, então, dos tipos de fatoração. Primeira fatoração é a fatoração colocando fator comum em evidência. Então, você tem AX mais AY, isso pode ser escrito como A que multiplica X mais Y. Vamos dar um exemplo prático. Então, você tem 4x mais 2y. Qual é o fator que está em comum nos dois aí?
O 2. É o 2. Então, eu coloco o 2 em evidência, certo? Espera aí, parece que o professor Seizen voltou, gente. Quem é que está vendo ele aí? X. Ele saiu da reunião? Por quê? Não, professor Seizen? Professor Seizen? Professor Seizen Yamashiro, tá me ouvindo? Parece que ele está mudo. Será que está acontecendo? Um minutinho, gente. Bom, deixa eu só conseguir falar com o professor Seizen. Vocês não estão... Eu não estou compartilhando, né? Mas deixa eu concluir esse pensamento aqui e vou tentar falar com o professor Seizen, tá bom? Parece que ele não está conseguindo abrir o microfone. Vamos ver. Então, aqui, ó, o 4 é múltiplo de 2 e o 2y também é múltiplo de 2, certo? Então, eu coloco o 2 em evidência, aí eu pego cada termo desse e divido por 2. 4y dividido por 4x dividido por 2 dá 2x. 2x mais y. Dois x mais y. Eu abri o microfone, né? isso. Eu podia abrir. Ok, então aguarda só eu terminar isso. Então, 4x dividido por 2 dá 2x, mais 2y dividido por 2 dá y. Vê se está claro. Isso, então, é colocar em evidência, ok? Parece que o professor Seizen já está na reunião e ele vai retomar a aula com vocês, ok, gente? Obrigado, viu, professora? Muito obrigado mesmo. Obrigado, professora. Valeu. Tchau, tchau, professora. Bom final de semana, professora. Ok. Ver se eu consigo entrar agora.
pessoal. Alô? Tá ouvindo? Sim, professor. Sim, professor. Tá bom, então eu vou dar prosseguimento, porque tem um pequeno falha técnica aqui, tá? Eu tava falando sozinho aqui. Ainda bem que precisa Suzana e o professor Carlos interferiu, né? Tá bom? Então eu vou prosseguir, né? Tá certo? Então, eu vou compartilhar a tela, né? Pessoal, gostaria de saber se está enxergando a tela. Sim, professor. Sim, professor. Sim, dá para ouvir. Então eu vou repetir outra vez, tá? Então, primeiro caso de fatoração é fator em evidência. Isso que nós aprendemos no ensino médio, tá? É o bem elementar. Então aqui no caso vocês têm a x mais a y, que é uma expressão soma que nós não podemos usar para simplificação, não serve para nada. Então, para isso nós vamos ter que transformar essa igualdade aqui numa outra equivalente, fatorado. Então, fatorado significa, em outras palavras, que é escrever na forma de multiplicação, né? Porque o que significa fator? Fator são os termos da multiplicação, né? Então, aqui nós estamos, eu vou repetir outra vez, né? Nós estamos transformando uma soma numa multiplicação, que é justamente fatoração, tá? E aqui é o primeiro caso, que é fator comum em evidência. Então, aqui no caso, vocês estão observando que fator comum, ax mais a y, comum é a. Então, nós vamos colocar em evidência. Mas toda vez que nós colocarmos A em evidência, conforme nós falamos há pouco, significa que esse fator que se colocou em evidência transformou-se em divisor, tá? Então, para vocês, porque a dificuldade dos alunos é justamente, não nesse caso aqui, né? Mas quando tem uma expressão meio complicada, não sabe como é que fica o que está entre parênteses, né? Então, entre parênteses é o seguinte, vocês devem dividir o termo que vai ser fatorado pelo fator que colocou em evidência, que agora transforma-se em divisor. Então, vocês dividem a x por a. Se vocês dividirem a x por a, quociente é x, né? Então, está um x aqui, ó. O seguinte, vocês têm o termo AY, o divisor comum é a. Então, vocês vão dividir a y por a, quociente é y. Então, está y aqui, ó. Certo? Então, com isso, nós conseguimos transformar uma soma numa multiplicação. A que multiplica x mais y. Que isso aqui é uma expressão pronta para simplificação, que estou usando na parte de limite. Entendeu? Então, aqui no caso, nós estávamos explicando que há uma equivalência entre esse valor aqui com esse valor aqui, através da área. Entendeu? Aqui no caso, por exemplo, nós preparamos o mesmo retângulo, mesma medida, hein? Só que aqui nós dividimos o retângulo em duas partes, sendo que base ficou x e outra base é y. Então, vocês têm agora
a área desse retângulo pequeno aqui, AX, né? Porque X é base e a altura é A. Então, AX. Então, aqui é a área do retângulo pequeno. Depois, esse retângulo maior, mesma coisa. Vocês multiplicam a base, que é o Y, e a altura é o A, certo? Então, nós dividimos o retângulo total em duas partes, sendo que a primeira parte tem a área AX, a segunda parte tem a área Y. Agora nós temos que mostrar que, ao invés de fazer tudo isso, pode ser feito de maneira diferente. Isto é, sem fazer divisão. Isto é, eu considero a base x mais y e também a altura a. Então, se vocês multiplicarem base vezes altura, vai dar retângulo, né? Então, a base aqui é x mais y e a altura é a. Então, se vocês fizerem a x mais y, vai dar a mesma área. Então, observe que essa área aqui é a mesma área disso aqui, tem a mesma medida. Logo, são equivalentes, certo? Só que aqui eu escrevi de maneira complicada. Aqui não. Aqui é maneira simplificada. É fatorada. Deu para entender, né? Então, aqui está o primeiro caso. Agora, tem um segundo caso, que é quando vocês têm 4 termos. 1, 2, 3, 4, tá? Então, cada um que vocês têm separação de mais ou menos, chama-se termo, né? Um termo, o termo, o termo, o termo. Aqui no caso, vocês têm, se vocês pensarem só no AX, então A é coeficiente, o X é variável. Então, vocês têm aqui um produto indicado. Aqui no caso, quando eu escrevo assim AX mais AY, BX mais BY, é a soma de 4 termos. 1, 2, 3, 4. Então, como aqui é fatoração por agrupamento, vocês escolhem 2 termos convenientes. Aqui no caso, nós escolhemos já os 2 primeiros, né? AX mais Y, porque já existe o fator comum, o A, que vai ser divisor comum. Então, eu, por enquanto, penso só nesses 2 primeiros. E aí, se eu agrupar esses 2 primeiros aqui, fator comum é A. Então, eu coloco A em evidência e eu quero saber o que vai sobrar aqui. Então, para isso, eu faço o seguinte. Eu pego o termo anterior, AX, né? Divido por A. Se nós dividirmos AX por A, quociente é X, está aqui, ó. E se nós dividirmos o AY pelo divisor A, porque é o fator que se colocou em evidência, conforme eu já falei para vocês, funciona como sendo divisor, tá? Então, AY mais BX, né? Então, nós colocamos lá como divisor, né? Então, os quocientes estão aqui. Agora, no B, agora o divisor é B. Então, os quocientes serão X mais Y, daqui, ó. Tá? Muito bem. Só que, feita essa fatoração inicial, nós concluímos que ainda nós podemos prosseguir. Por quê? Entre parênteses, nós conseguimos agora outra vez um fator comum, né? Que pode ser colocado em evidência. Entendeu? Então, aqui no caso, vocês fatoram o X mais Y como se fosse o divisor comum. Então, vocês vão considerar esse aqui como sendo expressão geral, né? E vamos colocar o x mais y como divisor comum. Então, se nós dividirmos a x mais y por x mais y, vai dar a, certo? E o b, x mais y, se nós dividirmos por x mais y, quociente é b, também aqui, ó. Tá? Então, com isso, nós conseguimos fatoração por agrupamento. Isto é, aqui vocês tinham 1, 2, 3, 4 soma indicada, né? Que para efeito de simplificação não serve. Então, nós transformamos esses 4 aqui em multiplicação, né? Então, o que? Deu 1 é x mais y, outro é a mais b, certo? Então, para quem achar que está tudo certo, ou tem alguma dúvida, então faz a distributiva. Então, se fizer a distributiva, e vão concluir que vai dar isso aqui. Quer dizer que a operação está correta, né? Porque o que nós fizemos aqui equivale, porque vocês podem fazer verificação através da propriedade distributiva, tá? Então, fatoração por agrupamento, vocês fazem assim. Tudo bem? Muito bem, agora tem outro caso aqui, ó.
trinômio quadrado perfeito, tá? Eu gostaria de saber que, isso aqui é um negócio à parte, né? Se vocês não estiverem ouvindo ou alguma coisa assim, enxergando a explicação, então eu gostaria que vocês me dessem recado, tá? Porque aqui eu não sei o que está acontecendo aí com esse aplicativo Team, que é meio complicado, né? Certo? Então eu vou perguntar, tá tudo ok? Tá ouvindo, né? Tá ouvindo? Sim, professor, está tudo correto. Sim, Tá, professor, Tudo, normal. tudo tá, certo. tá, obrigado então. Quando tiver algum problema, vocês Tudo podem... certo. Tá ok. Só que aí vocês falam, né? Em seguida, não esqueça de desligar o microfone, tá? Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interferir, porque para eu poder saber o que aconteceu, né? Senão eu fico falando sozinho aqui. Então, ficou A2 mais ou menos 2AB mais B2, fatorou, ficou assim, entendeu? Então, isso aqui é uma expressão pronta para simplificação. Quando vocês forem calcular limite de derivada, né? Vai ter que fazer alguma simplificação, entendeu? Então, já está pronto para, tá? Muito bem. Então, para usar esta fatoração, é necessário observar o primeiro e o último estresse raiz deles e o termo do meio. Esse aqui já é outro caso, né? Trinômio quadrado perfeito, certo? Então, aqui no caso, vocês têm A2 mais 2AB mais B2. Então, eu tenho que chegar aqui. Para nós chegarmos aqui, aí vocês olham aqui, ó. Daqui tem que chegar aqui. Nós tínhamos A2 e chegou no A. Como é que eu vou chegar do A2 para A? Através da operação inversa, né? Aqui vocês têm o quê? Potenciação, né? E, então, qual é a operação inversa da potenciação? É radiciação. Então, vocês devem extrair a raiz quadrada de A2, que vai dar A. Aí vocês extraem a raiz quadrada de B2 também, que vai dar B. Aí, aqui no caso, nós aproveitamos colocando mais ou menos, mas se eu tivesse só mais, então eu escreveria aqui A mais B ao quadrado. Se eu tivesse só menos, escreveria A menos B ao quadrado, certo? Então, observe que isso aqui chama-se trinômio quadrado perfeito na fatoração. Só que quem foi nas aulas anteriores chamou-se produto notável, né? Porque é um produto que, de certa maneira, notabiliza, né? Porque a maioria sabe, né? Qual é a soma, qual é a diferença, né? Certo? Até alguns alunos até inventam um versinho assim para memorizar. Que, aliás, eu já falei no início da aula que eu recomendo que vocês assistam a minha aula gravada de YouTube, né? Que lá tem, inclusive, método mnemônico, que chama, né? Método mnemônico é uma expressão que até eu também desconhecia, mas é de origem grega, né? Que são os gregos que inventaram esse tal de mnemônica, né? Que é justamente uma técnica que cada qual inventa para ajudar nosso raciocínio, porque principalmente vocês que estão estudando tecnologia, tem muitos formulários, tem muitas fórmulas para o regrinha, né? Você tem que guardar. Então, você tem que usar esse método mnemônico, isso é usar um pouquinho de memória, para gravar. Isso o pessoal fala assim que a aula do frontal é decoreba. Não é decoreba, não. No nosso curso é memorizar, né? Isso você tem que, alguma coisa, tem que deixar na memória, né? Entendeu? Assim como tabuada, né? Tabuada, fala assim, tem que decorar a tabuada. Mas acontece que tem uma técnica, né? Então, tabuada não é simplesmente aquele decoreba, né? Tem toda a explicação, né? Como que chegou lá. Então aqui também tem toda a explicação. Então vocês dirão que nós estamos memorizando, né? Usando memória e também gravando, né? Usando decoração, né? Então decorar, memorizando, chama-se, usando uma técnica, né? Chama-se memorização, tá? Então vocês não estão decorando, vocês estão memorizando, certo? Muito bem. Então, para usar essa fatoração, é necessário observar primeiro e último termo, estresse raiz deles, e se o termo do meio for 2 vezes 50, então aqui é verificação, né? Entendeu? Então, aqui no caso, vocês farão uma verificação, né? Que é o produto notável, né? Quando é primeiro, mais 2 vezes primeiro e segundo, mais 4 segundo. Então, se tiver isso aqui,
você sabe que é A mais B ao quadrado, porque não adianta você extrair só a raiz quadrada de A2, colocar A, raiz quadrada de B2, escrever B aqui, se não verificarem também o termo médio, né? Que o termo médio tem que ser sempre dobro das raízes. Se isso ocorrer, então vocês dirão que é tudo uma coisa perfeita. Caso contrário, tem outro caso de fatoração, né? Que é o que nós vamos ver agora. Trinômio segundo grau. Observe que aqui também é um trinômio, assim como que é o anterior, né? Então, aqui já é outro caso de fatoração. Aqui é o caso em que vocês usam AX2 mais BX mais C, assim, A, X menos X', que multiplica X menos X', certo? Onde X e X', X' e X' são as raízes da equação, certo? Então, aqui, no caso como exercício, e também como dedução da fórmula, eu vou apresentar para vocês o seguinte, que é interessante aqui, tá? Inclusive, conta a história que pensou que foi o Bhaskara que fez isso, mas não foi o Bhaskara, né? Foi o Alcarismo, né? Que já tinha descoberto isso aí há muito tempo, né? Certo? Mas a técnica de cálculo é o seguinte, ó. Você tem que chegar daqui para cá, né? Então, como é que vocês fazem? Então, para isso, eu vou usar cálculo algébrico, né? Então, aqui no caso, vocês têm x2 mais bx mais c igual a zero. Multiplicamos ambos os membros da equação por 4a. E aqui, como é uma equação, não é expressão. Vocês têm que notar o seguinte, que existe uma diferença entre só expressão, quando está sozinho, né? E quando tem uma igualdade com 0, com 1, com 2, qualquer valor, né? Quando tiver uma igualdade, chama-se equação. É outra coisa, tá? Aqui, ó. Tem sinal de igualdade. Isso aqui chama-se primeiro membro, isso aqui é segundo membro. Então, aqui é uma equação. Então, vocês usam propriedade da equação. A propriedade da equação diz que eu posso multiplicar ambos os membros da equação, primeiro e segundo membro, né? Embora tenha esse zero só aqui, mas esse segundo membro. Por 4a, que a expressão não altera, né? Então, vocês multiplicam por 4a o primeiro membro, que é tudo isso aqui, e o segundo membro, que é o zero, né? Tudo por 4a. Então, se vocês multiplicarem a x2 mais bx mais c por 4a, ficará 4a2x2 mais 4abx mais 4ac. E aqui, vocês multiplicaram o 4a por zero, mas 4a por zero é zero, né? Então, dá a impressão que não multiplicou, mas multiplicou. Entendeu? Então, vocês multiplicaram, porque a propriedade só é válida numa equação se nós multiplicarmos o primeiro membro e o segundo membro pelo mesmo número diferente de zero. Entendeu? Então, indiretamente, nós fizemos a multiplicação, né? Multiplicamos 4a aqui, 4a ali. Então, não alterou a igualdade. Certinho. Só que estou fazendo isso para um objetivo, né? Que eu quero chegar na forma de Bhaskara, né? Certo? Então, ficou assim. Aí, nós temos que fazer algumas operações mais, né? Pela propriedade da igualdade, adicionando o B2, ambos os membros, também não altera. Então, aqui vocês têm uma igualdade, né? É uma equação. Se nós adicionarmos ao primeiro membro um termo e no segundo membro o mesmo termo, não altera a igualdade. Só que aqui no caso, nós escolhemos o B2 porque é conveniente para nós, porque eu tenho um objetivo, né? Tá certo? Então aqui é tal de mnemônica, né? Você tem que usar raciocínio, né? E não vai colocar raiz de 2x ou 3/4, coisa complicada, né? Porque não interessa. O que interessa aqui é adicionarmos B2 no primeiro membro, B2 no segundo membro. Então, aqui, ó, tem B2 aqui, B2 aqui. Não alterou a igualdade, continua equilibrado, tá? Muito bem. Então, vocês têm já 4a2, x2, 4abx mais b2 igual a b2 menos 4ac, certo? Agora, observe que o primeiro membro é um trinômio quadrado-perfeito, certo? Então, observe que agora esse trinômio aqui virou quadrado-perfeito, é o que nós queríamos, né? Então, observe que se nós desenvolvermos 2ax mais b ao quadrado, vai dar isso aqui, entendeu? Então, desenvolve, né? Vai dar isso aqui. Então, escrever isso aqui assim ou assim, dá na mesma, tá? Aí, vocês vão concluir o seguinte, que aqui no caso é uma potenciação, né?
E como nosso objetivo é calcular o x, entendeu? Então, o 2 aqui tem que ser cancelado. E potenciação só se cancela através da radiciação, né? Então, você tem que extrair a raiz quadrada de ambos os membros, porque não pode sair a raiz quadrada só do primeiro membro. Tem que sair dos dois. Então, se você extrair a raiz quadrada do primeiro, cancela 2, né? Fica 2ax mais b. Só que aqui no caso, vocês vão escrever raiz quadrada de b2 menos 4ac. Só que já sabemos que toda vez que extraímos raiz quadrada, aparecem sinais mais ou menos, né? Só que antes disso, nós trocamos a expressão b2 menos 4ac por delta, né? Que é para facilitar a expressão. Inclusive, isso aqui, mais tarde nós vamos chamar de discriminante da equação, né? Então, b2 menos 4ac são substituir pela letra grega delta, tá? Então, ficou assim, ó, 2x mais b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, porque eu estou extraindo a raiz quadrada, né? Então, aparecem sinais mais ou menos, certo? Então, tem os sinais mais ou menos aí. E tem esse b aqui que está atrapalhando, porque o nosso objetivo é calcular o x, né? Então, agora eu vou aplicar a operação inversa. A operação inversa da adição e subtração. Então, ficou o 2ax igual a mais ou menos delta, só que eu escrevi e passei esse b, apliquei a operação inversa, né? Adicionei aqui menos b aqui, menos b aqui. Então, ficou menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Só que como aqui no caso nós temos 2a, nós dividimos tudo por 2a. Então, ficou menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Daí, nós obtemos as duas raízes da equação de segundo grau, que é nosso famoso forma de Bhaskara, né? Que é x' igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a, e x duas linhas igual a menos b menos delta raiz de 2a. Então, essa fórmula é conhecida como forma de Bhaskara, que vocês conhecem da oitava série, né? E usamos bastante. E também tudo que nós aprendemos no ensino médio, também nós usamos no curso superior, né? E até no pós-graduação, doutorado, né? Toda coisa que nós aprendemos no ensino médio, no ensino superior, nós usamos. Não tem nada para desprezar, não, tá? Então, aqui tem uma parte histórica aqui, que vocês vão dar uma lida, tá? Como nós programamos que às 3 horas nós temos que dar um intervalinho, né? Entendeu? Então, vamos interromper aqui agora por 15 minutos, tá? Depois nós voltaremos, tá ok? Então, você tem 15 minutos para vocês descansarem um pouquinho. E desculpe a falha, né? Mais uma vez. Mas vamos ver se na próxima aula não vai haver mais a falha, tá? É que acho que eu fui retirar esse figura aqui e acabei pagando, né? Entendeu? Então vamos fazer então 15 minutos de intervalo, né? Certo? Você descansa um pouquinho, vocês podem tomar água. Quem quiser ir ao banheiro, vai ao banheiro e tal. E daqui então, quando for 15, nós retornaremos, tá? Tudo bem? Tá ok? Ouviu?